desbravadores, estamos aqui no mais um encontro da natureza. Maranata? Isso aí! Hoje a gente chegamos no nosso último encontro da natureza e o tema de hoje é metamorfose. Vocês já ouviram falar sobre metamorfose? Vocês vão ouvir hoje, mas antes de a gente começar, vamos fazer nossa oração? E não perca, porque hoje o programa está imperdível. Vamos lá? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos chegado até aqui, querido Pai, nesses encontros. Ilumina nossa mente para entender a Tua palavra e nos ajude a decidir sempre ao Teu lado, caminharmos nessa caminhada aqui nessa terra, querido Pai. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai falar sobre metamorfose. Metamorfose é uma transformação. Existem muitas espécies que passam por esse processo. E hoje eu vou falar sobre uma delas. Sabe a borboleta? Então, a borboleta é linda, né? Mas quando ela nasce, sabe como? Como uma larva. E uma larva que devora plantações. E aí chega um momento que ela recebe um chamado. Isso mesmo, um chamado. E ali ela entra dentro de um casulo. E aí, depois de algum tempo, ela vai sair desse casulo. Dentro desse casulo, ela passa por uma transformação. E depois de larva, ela vai se transformar em um novo ser. Ela tem um novo nascimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre um novo nascimento. Porque metamorfose é uma transformação radical, vamos dizer assim. E aí ela muda de nome, essa larva que antes devorava plantações, agora ela se nutre do néctar e ajuda na polinização das flores. E ela se chama a borboleta. E aí hoje a gente vai falar sobre o batismo, e que tem tudo a ver com essa questão da metamorfose, da transformação. Porque uma pessoa, quando passa pelo batismo, ela se transforma, ela tem novos hábitos, nova vida. E agora eu quero convidar uma pessoa muito especial para falar um pouquinho sobre essa transformação que essa pessoa também passou. E aqui estamos com o nosso líder desbravador, Eric, que passou por essa transformação, assim como da borboleta que eu falei agorinha. E aí eu quero saber, Eric, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu quero saber o que levou você a decidir por Cristo e ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, como minha família é da igreja, né? Então desde pequeno eu fui tendo essa criação com Cristo, estudando a lição, nunca deixou de faltar a lição dentro de casa, fazendo pôr sol, isso virou uma rotina. E assim, então eu fui conhecendo a verdade mais e mais, me aprofundando, vi que era aquilo mesmo, o Deus que a gente procura, que a gente busca. E então eu decidi me batizar e, tipo assim, depois que eu me batizei, mudou totalmente a minha vida, né? E é isso. A gente vê aqui uma experiência de uma pessoa que se transformou assim como a borboleta. Ela passou de uma fase para uma nova fase. No caso do Eric, ele já era batizado, a família já era toda da igreja batizada, e então ele só continuou com esses princípios que ele já havia recebido desde berço. Mas ele também hoje passa por transformações diárias, porque depois que se batizamos, a gente vai ver lá na frente, que a gente não já está salvo definitivamente. A gente tem que renovar esse compromisso com Deus diariamente. Até porque tem muitas provações que nós enfrentamos, né? Muito bem, é isso mesmo. E aí, agora a gente vai continuar com o nosso encontro e terei agora uma entrevista com uma líder desbravadora que está cheia de dúvidas sobre o batismo. Não perca, fique ligado. Eu estou aqui com a líder desbravadora Yara e ela está cheia de dúvidas sobre a questão do tema de hoje, que é metamorfose e relacionada com o batismo. Olá, Yara, tudo bem? Olá. Primeiro eu quero saber o que houve em João 3, Jesus e Nicodemos. Ok. Lá no João 3 tem a história de Jesus e Nicodemos. Vamos ler para a gente entender o que estava acontecendo ali? Então vamos lá para João capítulo 3 até do verso 1 ao 15, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importar-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me creis, como crereis, se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, aqui, Nicodemos, ele era uma pessoa muito importante em Israel. E ali ele pergunta para Jesus, que Jesus fala que para a gente ser salvo, a gente precisa nascer de novo. Então, Jesus fala para ele nascer de novo da água e do Espírito. Mas, como assim nascer de novo? Essa foi a pergunta de Nicodemos. Como nascer de novo se ele já era nascido, né? Mas Jesus fala que tem que nascer da água. Como testemunho, a gente tem que ser batizado. Essa fala aqui essa história. Porque quando a gente nasce, a gente é uma nova pessoa. E é isso que a ideia do texto traz aqui, que é uma forma da gente testemunhar. Você tem mais alguma dúvida? Sim, várias. O que significa batismo? Batismo, eu também vou responder com a Bíblia, lá em Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao 8, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo significa a gente morrer para a vida que a gente leva. Por exemplo, se você tem uma vida que não segue a lei de Deus, os mandamentos, você tem uma vida daquele jeito. Depois que você batiza, você vai deixa esses hábitos de fazer, e então você é uma nova pessoa. Então o batismo é você morrer para este mundo de pecado e nascer para uma nova vida em Cristo. Entendi. Qual é o modelo e como deve ser o batismo bíblico? Boa pergunta. Muitas pessoas têm dúvida em relação a essa questão de como o batismo. Será que o batismo é só quando o bebê já nasce e aí já coloca aquela aguinha na cabeça? Ou só molha a cabeça? O que vocês acham? A Bíblia também vai nos responder lá em Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, do verso 9 ao 11, que diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me compraz. Então, a gente vê aqui que Jesus, quando fala logo ao sair da água, a gente vê que ele foi mergulhado, né? Porque é uma pessoa que saiu da água porque ela foi mergulhada ali por inteiro. Então, o modelo bíblico de batismo correto é ser mergulhado por inteiro na água, certo? Certo. E o que eu preciso fazer depois de crer para confiar minha crença e ser salva? Boa pergunta. Vamos lá que em Marcos, capítulo 16, verso 16, também vai nos responder. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado.
Então, o que a gente precisa fazer para a gente confirmar a nossa crença no que a gente acredita, no que é tudo que a gente aprendeu? É sendo batizado. Porque aqui na Bíblia fala que quem crer for batizado será salvo. Então é isso que a gente precisa fazer. Entendi. E como eu posso ajudar a salvar mais pessoas depois que eu fui transformada, batizada? Legal. Boa pergunta. E olha que com essa pergunta a gente vai convidar o nosso convidado do início, o líder Eric. Porque já que ele já foi batizado, vamos saber o que ele faz para salvar mais pessoas para Cristo. Agora estamos aqui com o líder Eric, e aí para responder a pergunta da Yara, ele vai contar a experiência dele mesmo, de como que ele faz para salvar outras pessoas depois que ele foi batizado. E aí, Eric? Então, depois que fui batizado, demorou um pouco até o clube dos vereadores chegar na minha cidade, mas depois que ele chegou, assim de cara eu já entrei, e lá dentro do clube a gente consegue falar do amor de Deus para as outras pessoas, e assim levando as pessoas a se batizarem com essa verdade. Temos a missão Caleb também, que é muito importante, é uma missão muito boa, que a gente consegue trazer muitas pessoas para a salvação também, e através do nosso testemunho também, que a gente fora da igreja, como que a gente se comporta no nosso trabalho, como que a gente se comporta na nossa escola, no nosso dia. Mas essa questão da missão Caleb, o que vocês fazem nessa missão? Isso, boa pergunta. Tem muita gente que não sabe o que é missão Caleb. Missão Caleb, a gente tira um pouco das nossas férias para ajudar as pessoas que necessitam. A gente faz um tirão de roupas, agasalhos, de alimentos. E fora ajudar os idosos também, que talvez tenham casa, que não tem condições de limpar, a gente vai lá, dá limpa também. Se você andar pesquisando também, pesquisar o que é a Missão Caleb, você vai encontrar um monte de conteúdo gratificante de pessoas que estão se prontificando a ajudar as outras. É isso aí. Então a Missão Caleb e várias outras coisas são opções que a gente pode fazer depois que a gente é batizado para salvar outras pessoas. Então depois que a gente é batizado, a nossa missão é levar outras pessoas ao batismo. Ah, mas o batismo é só para dizer, ou tipo assim, porque eu quero que minha igreja cresça? Não. O objetivo nosso de levar pessoas ao batismo é que elas sejam salvas e elas possam estar um dia no céu conosco. Mas claro que depois que a gente é batizado, a gente tem que ter o arrependimento diário, porque a gente somos falhos, não é que depois que a gente se batiza a gente já está salvo, mas a gente tem que se arrepender cada dia mais do que a gente faz, porque a nossa natureza é muito falha, mas se a gente pedir perdão, Deus está disposto a nos ajudar. E que através desses 3 estudos vocês possam ter sentido a diferença em algo na sua vida, ou ter aprendido alguma coisa e ter aceitado Jesus também na sua vida. E o desafio deste encontro é vocês escreverem numa folha sulfite o que esses 3 encontros da natureza mudou na vida de vocês e tirar uma foto e mandar pra gente bem bacana, certo? Este é o desafio desse nosso último encontro. Chegamos no momento da minha decisão, que essa decisão vocês não vão fazer conosco, é com Deus, é entre vocês e Deus. Diante de tudo que a gente estudou nesses 3 encontros, vocês decidem ter uma nova vida em Jesus, mudando seus hábitos ruins que vocês praticam, mudando a forma de se comportar, cada dia mais buscando a Deus através da tua palavra e decidindo, através do batismo, aceitar a Jesus de todo o coração de vocês. E aqueles que já são batizados, a gente também precisa renovar o nosso voto cada dia mais, porque não é que a gente já é batizado, a gente já está salvo, não. A gente somos falhos, somos pecadores, mas com a gente pedindo perdão daquilo que a gente faz de ruim ou daquilo que desagrada a Deus, a gente com certeza a gente renova esse voto do batismo diariamente. E que essa possa ser a minha e a decisão de vocês e a de vocês aí também que está nos assistindo. Possam aceitar a Jesus através do batismo. O batismo onde vocês demonstram publicamente, testemunham que vocês estão dispostos a deixar essa velha vida e ter uma nova vida em Jesus. Amém? Isso aí! Chegamos no nosso último encontro. Vamos fazer a nossa oração?
Que pena, né? Vocês gostaram desse encontro? Maravilhoso. Muito bom. Ah, que bom. Então vamos orar? Oremos. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por esses encontros que tivemos. Aprendemos um pouco mais da Tua Palavra e, por favor, Senhor, nos ajude a tomar uma decisão sempre ao Teu lado. Coloca nossas vidas em Tuas mãos. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Vamos sentir muita saudade nesses encontros. Qualquer dúvida vocês podem nos perguntar. Estamos dispostos a ensinar a vida de vocês e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Muito obrigada a vocês pela participação. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. E aí, vamos lá? Vamos fazer o Maranata mútuo? Vamos lá? 1, 2, 3 e Maranata! Isso aí! Até o próximo! Não tem próximo! Não se esquece, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo. E deixe o seu like! Isso aí! Cortar na sua cabeça nesse pé inteiro. Vê lá, eu acho que ela tá... Estamos aqui no mais encanto, Maranata? Tá bom. Tchau! Tudo certo? Tá. Vai, testa. Queridos gravadores, estamos aqui no mais encanto, Maranata? Vamos lá! Isso aí! Vai, fica aí. Agora dá certo, fala aí. Oi, queridos gravadores, estamos aqui no mais encanto, Maranata? Isso aí, muito bom! Oi, queridos gravadores, estamos aqui no mais encontro da natureza, Maranata, Romanos. Eu me perdi, Eric. Vamos agora se cortar? Não. Ó, vem da vela. Tá ótimo. Eu tenho que ficar, não posso passar desse quadrado do terceiro. Oi, queridos gravadores. Tá bom. Bom, né? Você não fica olhando, não, vou dar risada. Tá, não aparece não. Não aparece? No seu chinelo? Agora eu. Olá. Não. Olá, Yara, tudo bem? De novo. Ai, não dá. Você fala que você participa dos gravadores lá. Você participa da São Caleb, pegando livros. Não, tá não. Tá não? Tá. Tá sim. Sei lá. São Caleb, o que você faz lá? Caralho, São Caleb Abaixatório. Tá sem nada. Tem que renovar cada dia mais. O Eric fica ligadinhos que essa pessoa vai vir. Não tô ficando com essa pessoa, né?